Glória a Deus. A presença do Espírito Santo está nesse lugar, queridos. Para todos aqueles que são desejosos, para todos aqueles que querem mais dele, o Espírito da verdade, o Espírito que conhece as profundezas de Deus, está nesse lugar. Enquanto você abre no livro de Jeremias, capítulo 9, quero compartilhar com vocês uma experiência, na verdade duas. Alguns anos atrás, acho que cerca de 3, 4 anos, sempre estou uma temporada de jejum, de busca do Senhor. E naquela temporada eu estava lendo um livro chamado O Jejum de Jesus, de Lou Engle. Para vocês situarem, Lou Engle já é um senhor. Ele fez um ministério chamado The Call, o chamado. E ele reúne estádios, jovens, sabe, 100, 200 mil pessoas, passam um dia inteiro orando, profetizando sobre a nação. Até antes da pandemia teve aqui no Brasil, chamado Descende. A gente esteve, pastor Josnei também, pastor Rodrigo. Vai haver agora também, dia 31 de janeiro, vamos estar lá novamente, né? Mas eu, enfim, estava para situar você, estava lendo esse livro. E eu lembro que eu estava num jejum de 3 dias de água. E fazia 1 dia e meio que eu estava jejuando e eu não sei de onde eu cheguei, mas eu lembro de entrar em casa e ver que minha esposa não estava por ali, devia estar em outro ambiente da casa, e as crianças também não. E eu abro a geladeira, né, e vejo aquele pote de iogurte, aquele grego, né, aquele grandão assim, fiz assim, né. E olhei na despensa ali e falei, vou pegar alguma coisa das crianças aqui mesmo. E peguei aquele salgadinho, que é um palitinho, sabe? Stick, acho que é, né? Tem sal grosso, eu gosto daquele salzinho. E fui para o meu quarto. E lá, estava na metade desse livro. Quando eu abro para ler o livro, já tinha dado umas colheradas naquilo. Uau! Né? Tinha comido uns salgadinhos daquele. E a primeira coisa que eu leio, fala que Lou Engle estava no jejum de 3 dias de água. E ele chegando em casa, viu que também ninguém estava vendo. Era a minha vida, como a coincidência disso. Abriu a geladeira, pegou, ali fala um pote de sorvete e um salgadinho, e foi para o seu quarto comer. E eu fui vendo, parei de comer, comecei a cuspir aquilo na cama, nossa, ficou o lençol, as coisas tudo, e fui lendo para ver onde que ia dar aquilo. E de repente ele fala que alguns dias depois ele estava numa sala de oração e uma profeta chega para ele e diz: Lu, tem uma palavra do Senhor para você. E ele, uau, né? O Senhor quer falar comigo, pode falar. E ela fala: o Senhor não está contente com você. Era para você estar cumprindo o propósito. E você estava comendo salgadinho e sorvete. Eu gritei, eu lembro da cena de eu ter gritado, amor, amor. Daí quando a minha esposa não ouve, eu, Márcia, Márcia. E ela sobe, quem conhece a minha casa é um sobrado. E ela sobe e faz barulho naquelas escadas até chegar lá e preocupada o que tinha acontecido, né? E eu cuspindo aquilo, sobe a cama e falei, leva isso aqui por favor.
E eu tive uma outra experiência segunda-feira. Também terminei de ler a Bíblia cronológica. Se você não leu, vale a pena. Eu li em 90 dias, ela fala, Gênesis vem para Jó, ela coloca Reis, Crônicas, tudo o que está acontecendo no mesmo ato, nas mesmas folhas. Muito louco ler dessa forma a palavra de Deus. E após acabar isso, também peguei um livro. E isso me inspirou a trazer essa palavra hoje. Dia 27 de outubro, segunda-feira, é um dia muito importante para mim. Por 3 coisas. Porque nesse dia nasceu o Benjamin. A segunda coisa fazem 12 anos que eu estou orando nas madrugadas. Que eu levanto todas as madrugadas a orar. E a terceira coisa foi que nesse dia o pastor Juliano assumiu esse lugar. Lembro a gente tá aqui no culto e de repente saindo correndo desse culto porque estourou a bolsa e o Benjamin vem nascer. Mas eu estava lendo esse livro e já tinha uma postagem, uma foto para colocar no meu Insta. Eu vou inspirar muita gente a orar, eu vou inspirar muita gente a buscar o Senhor. Eu já tinha feito tudo, só não tinha falado com Ele. Quando eu até coloquei aqui para mim falar na íntegra o que o Senhor falou para mim. E quando eu estava nesse livro, olha o que ele fala. Quando você se torna uma pessoa de oração, há uma boa chance de você se tornar conhecido como um guerreiro de oração. E quando você passa a ser conhecido como um guerreiro de oração, pode ser motivado a orar para permanecer no personagem, para continuar a história que os outros contam sobre você. Uma mitologia cresce ao seu redor, de que você é uma grande alma que ora, e isso também é perigoso. E se você tivesse que ocupar um lugar humilde, entre as sombras, e o seu nome não fosse cogitado, você oraria com o mesmo fervor para que o reino de Deus viesse à terra? Entenderam? Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o livro de Jeremias, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 1. Fala assim: tomara a minha cabeça fosse uma caixa de água, e os meus olhos fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Por haver a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo e apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores, curvam a língua como se fosse seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Vai para o versículo 13. Respondeu o Senhor: porque deixaria a minha lei, que pus perante ele, e não deram ouvidos ao que eu lhe disse, e nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Balaíns, como lhe ensinaram os seus pais. Sabe, o Espírito Santo está fazendo algo sobre a terra. E para você situar, Jeremias era um profeta que foi dado um encargo a ele de confrontar o pecado do povo, de confrontar, sabe, o povo, o seu pecado. Mas Jeremias não era, ele foi conhecido como profeta chorão. Até a gente vê esses versículos, quem ora assim?
dizendo: tomara a minha cabeça fosse uma caixa de água, e os meus olhos fontes de lágrimas, para eu chorar pelos pecados do meu povo. Jeremias não era alguém que chegava para o povo de Deus e falava: vocês, seus pecadores, vão para o inferno. Muito pelo contrário. Jeremias chorava diante do povo, dizendo: o Senhor deixou a sua lei para que nós olhássemos para ela, para que nós não desviássemos dos seus caminhos. Nós não fomos criados para viver dessa forma. Nós não fomos criados para viver, sabe, como alguém que está casado e vai e fica se prostituindo 30 dias e volta. Esse era o sentimento de Deus. E Jeremias, ele encontra os sentimentos de Deus. Muitas vezes já confrontei pessoas sem chorar pelo pecado dela. E Jeremias começa a chorar pelo pecado, dizendo: vocês não podem viver assim. O Senhor não criou vocês para isso. No culto anterior, alguém teve uma visão de passando aquele... Não foi uma visão, perdão. Ele estava andando, ele veio me relatar nessa semana, e passou um caminhão de frango. E o Senhor falou com ele: olha para esses frangos, estão indo para ser abatidos, estão indo faceiros. Isso doía o coração de Jeremias, porque Jeremias começou a se entristecer com aquilo que entristecia o coração de Deus. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Você consegue compreender? Jeremias se entristecia porque o coração de Deus era machucado. E ele fala no versículo 2, tomara tenha algum lugar no deserto para mim me esconder, uma estalagem, para eu não ficar vendo isso. Porque eles estão entristecendo, e isso entristece também o meu coração. Esses dias eu entrei aqui no estacionamento e não foi a minha esposa, gente. Raspei o carro na lateral. Veio um sol, a desculpa minha que veio, e eu fiquei 2 dias mal, chateado com aquilo. É legítimo ficar chateado, mas sabe quando o mundo vai morrer, a gente transforma um copo de, uma tempestade num copo de água. Aí eu pude perceber como eu sou egoísta. Como eu me preocupo apenas com as minhas coisas. O Senhor quer, vamos comigo para Ezequiel, também capítulo 9, também versículo 3. Versículo 4. 3. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo a entrada da casa.
o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha estojo de escrever à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca a testa, um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa dos pecados. Outras traduções falam abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que os vossos compadeçais, matai velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegue. Começai pela minha casa, pelo santuário. Sabe, Jeremias entendia que a ira do Senhor estava vindo sobre a terra. E ele não podia andar sobre a terra de qualquer forma. Ele queria alertar aquele povo, dizendo: a ira do Senhor está vindo sobre a terra. É momento de se arrepender dos nossos pecados. É momento de vivermos intenso para Deus. É momento de se preocupar com as coisas que são do alto. É momento de se preocupar com a presença de Deus. Aqui fala que passaria esse anjo sobre a terra. E ele vai marcar a testa com um sinal daqueles que suspiram e gemem por causa dos pecados do meu povo, da minha igreja. Será que se esse anjo passasse por essa cidade, essa noite, eu seria marcado como alguém que se preocupa com o que está no coração de Deus, que suspira e geme pelos pecados do povo? Estivemos essa semana triste sobre o Rio de Janeiro, onde pessoas, como o pastor Marcos falou, é difícil qual lado ficar, porque os bandidos ali cometendo crimes, a violência, morrendo traficante, morrendo pessoas inocentes, policiais arriscando a sua vida. No outro culto, uma pessoa que é intercessora veio falar e chorou diante de mim, porque eu tinha falado que existe um ditado que a gente fala, que bandido bom é o quê? Bandido morto. E na verdade é só os pobres que estão morrendo, os bandidos que estão lá em cima, mas não é sobre isso. Ela falou que quando viu aquelas notícias cercaram agora o mato e vão matar os traficantes, ela disse: é isso aí, bandido bom é bandido morto. E o Senhor falou para ela: não, bandido bom é bandido convertido. Vocês não viram Paulo Canuto aqui? Vocês não viram o Júnior Gonçalves aqui, o Rodrigo Nicola? Onde o poder do Evangelho pode transformar. Aí ela falou que ela caiu no chão e começou a chorar, e ela sentiu aquilo que o Senhor sente, porque Ele fala: eu não tenho prazer na morte do perverso, do ímpio, mas antes que ele se arrependa e viva. Ainda que a gente tenha a vontade de dizer, mas é bom, eles estavam matando. Bandido bom é bandido convertido. Porque eu preciso sentir o que o Espírito sente. Qual é o sentimento de Deus em relação a essa situação? Não é que
haja um monte de mortes de inocentes, de policiais. E ela relata que ela chorou aquele dia e ficou diante eu não sei se era a TV, onde ela estava vendo as notícias, ela chorava dizendo: me perdoa, me perdoa. Porque nós passamos por milhares de pessoas, centenas, que passam por essa cidade, que passam ao nosso lado, que passam nas faculdades, que passam no comércio, que estão caminhando para um precipício, dar um passo para o inferno, e nós não choramos pela vida delas. Nós somos tão egoístas que simplesmente é só para nós. Se tiver bom para nós, se tiver bom para minha casa, para minha família, para minhas coisas. O Senhor quer encontrar homens, mulheres, jovens que vão chorar por essa geração, dizendo: poupa o teu povo, poupa o teu povo. E chorar parece um sinal de fraqueza. Jesus chorou aqui na terra. Que nenhum se perca, que nenhum se perca, porque naquele dia vai encontrar o julgamento, olhar aqueles olhos. E essa mulher falava: eles estão morrendo e sem Jesus, porque eu não falei, porque a igreja do Senhor não se movimenta. Queria que você fosse comigo para Esdras também, capítulo 9, versículo 3. E lá fala: ouvindo tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa dos pecados do cativeiro, das transgressões do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Eu não posso passar por essa vida apenas procurando o meu prazer, apenas procurando me enriquecer, a minha família, se preocupando com as coisas dessa terra. Sabe, o Senhor chamava os profetas dele, como chamou Jeremias, como chamou Ezequiel, Esdras, dizendo: não se preocupem só com essas coisas. O Senhor fala que procurai o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou acrescentar essas coisas a vocês. Mas o que vocês devem procurar é o meu reino, procurar as coisas que são do alto, procurar as coisas que são eternas. Neemias, que era o copeiro do rei, que servia o rei, um dia entrou triste, com o semblante caído, na presença do rei. Mas o motivo que Neemias entrou triste, não é porque tinha raspado o seu carro, não é porque tinha acontecido alguma coisa com ele, é por causa dos pecados do seu povo. E ele pediu ao seu rei para liberar ele, para restaurar a cidade, restaurar a adoração ao Senhor naquele lugar.
Porque nós podemos nos enganar em muitos movimentos, e esses movimentos não produzirem transformação em nós. Nós irmos de movimentos a movimentos, e esses movimentos não trazerem arrependimento, não trazerem mudança de vida em nós. Vamos lá para o livro de Daniel. Também capítulo 9. Versículo também 3. Você entende que os profetas eram levantados para chamar a atenção do seu povo, dizendo: ei, não é esse estilo de vida que o Senhor nos chamou. E lá fala, vamos do 2 aqui, porque Jeremias e Ezequiel eram contemporâneos de Daniel. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, o castigo era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de sacos e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos seus mandamentos e dos seus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. O Senhor está nos chamando, como dizendo, chamando a nossa atenção, dizendo: ei, eu quero pessoas que vão tocar as minhas afeições, que quando eu olhar para as pessoas lá fora, sentimentos do Senhor vão ser liberados nela. Elas não vão apenas confrontar o pecado, dizendo: você vai para o inferno. Não, elas vão chorar pelo pecado da geração dela, pelo pecado cometido sobre o lugar. E no versículo 20 fala que Gabriel vem até Daniel e fala: Daniel, as tuas orações, as tuas súplicas, os teus gemidos chegaram aos céus, e é por causa deles que eu vim até você. Quando você começar a se arrepender, não só pelo teu pecado, mas pelo da tua casa, pela da tua família, pela da cidade, assumir como sua, da nossa nação. Sabe, haverá visitações do Senhor a essas súplicas, a esses gemidos de homens de Deus que gemiam diante do Senhor e chamavam a atenção dizendo: ei, povo de Deus, o Senhor não nos chamou para correr apenas das nossas coisas, apenas correr atrás dos cuidados da vida, apenas correr atrás das riquezas desse mundo. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para seguir o curso deste mundo. Você foi chamado para trazer aquilo que é eterno a essa terra. Você foi chamado para trazer os céus à terra por onde você andar, para olhar para o necessitado, para olhar para as pessoas, para, orar, para chorar, lamentar o pecado. E a gente passa tão... Você entende por que o Senhor não me deixou publicar? Foi comigo a palavra.
Ele falou: você ainda não chora pelas pessoas. Você segue o fluxo da tua vida, se importando apenas com os teus prazeres. Você não se importa com as pessoas. Você não se importa com a minha presença. Você compreende que a gente pode se reunir nesse lugar e nos enganarmos, orando por você, você orando por mim, e a presença de Deus não estar nesse lugar? E quantos iriam chorar se soubesse que a presença de Deus não está nesse lugar? Quantos iam chorar, ou eu ia só dizer: mas a gente se reúne, é gostoso, tem comunhão. O Senhor quer levantar pessoas que vão se preocupar com a presença dEle, que vão se entristecer com as coisas que entristecem o coração dEle, que vão se alegrar com as coisas que alegram o coração de Deus. Deus ama pessoas que sentem aquilo que Ele sente. Pessoas que desejam sentir aquilo que Ele sente. As pessoas nessa terra que andam ao nosso redor só têm uma chance. Quem garante que ao sair ali, a cruzar, a pessoa não vai morrer? Com o que você se importa? Essa é uma pergunta para nós nesses dias. Com o que nós nos importamos? Com o que você gasta a sua atenção? O mundo está se movimentando para ganhar a sua atenção, para capturar a sua atenção. E a pergunta é: para quem você vai entregar as tuas afeições, as tuas emoções? Somente para as tuas coisas? Sabe, a Bíblia fala que aquele que procura a felicidade apenas para essa terra é o mais infeliz de todos os homens. O Senhor não nos chamou para viver dessa forma, correr atrás do vento, correr atrás do vento. Sabe, algumas vezes eu vou perder para ganhar, vou perder de fazer algumas coisas, porque vai ser mais importante o reino de Deus, e não tem como medir naquela hora. E Efésios 5, venha comigo para cá. Você está falando aí, Júnior, que eu preciso sentir as emoções de Deus, eu preciso me entristecer com aquilo que Ele entristece. Mas como que eu posso fazer isso? Vamos para Efésios 5, a partir do versículo 14.
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como você andais, e não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, entoando louvores, com o coração, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo está nesse lugar, e Ele quer marcar você. A Bíblia descreve Ele como uma pessoa. Efésios 5 fala para nós entendermos que os dias são maus, e compreender qual é a vontade do Senhor para esse tempo, para viver de uma maneira que agrade ao Senhor, não insensato, mas com sabedoria. E ele vai falando que e não vos embriagueis com o vinho dessa era. Muitos estão correndo atrás do vinho, apenas atrás dos seus prazeres. Se embriagar com vinho, quem fica embriagado, ele perde noção. Não vos embriagueis com o vinho, porque há contenda, há disputa, você buscar o vinho dessa terra, o poder, a fama, isso vai haver contenda, vai haver guerras. Mas ele fala para buscar ser cheio do Espírito Santo. E isso, ele vai dando dicas, falando entre vocês a palavra de Deus, com cânticos, orando, e cânticos espirituais, falando em salmos. É tempo da igreja ser cheia do Espírito Santo. O que vai marcar a diferença é pessoas que vão estar cheias do Espírito Santo. O escândalo não é alguém que está se embriagando com essa terra, correndo atrás dos cuidados da vida, das riquezas, correndo atrás desse tempo. O escândalo para mim e para você, que conhecemos Deus, é olhar para a nossa vida e vermos que nós estamos vazios. Isso sim é um escândalo. Nós não estamos cheios do Espírito, e é uma ordem dele falando: enchei-vos do Espírito. Se é algum lugar para se embriagar, é do Espírito Santo, é da vontade dele. Você consegue imaginar se um desses profetas que eu li até agora, ou Jeremias, ou Ezequiel, qualquer um desses profetas, eles ressuscitassem e aparecessem aqui, e aquilo que eles profetizaram sobre esse tempo, onde aquela glória de Deus, que descia como uma nuvem, como um fogo, sabe, eles profetizaram que agora é Joel, que iria descer sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens vão começar, vossos adultos vão começar a encher cheio do Espírito Santo. Eu acredito que Jeremias, se ele ressuscitasse aqui,
primeira coisa que ele iria fazer é chorar novamente, dizendo: não foi para isso que o Espírito Santo foi enviado. E olhar para nós, se você olhasse para você hoje, você anda cheio do Espírito Santo? Ele fala que vai derramar água sobre o sedento, sobre todo aquele que desejar. Ele fala: eu tenho torrentes de água para derramar sobre o sedento, sobre aqueles que estão desejosos. Eu quero derramar do meu Espírito. Provavelmente os profetas olhariam: não foi para isso que nós profetizamos. Sabe, ainda haverá o maior derramamento do Espírito Santo sobre a terra. E eu e você vamos fazer parte disso. Nós vamos nos embriagar, não das coisas dessa terra, mas da vontade do Espírito. Embriagar do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito, nos mover através do Espírito Santo, olhar para as pessoas, porque a Bíblia descreve que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele conhece as profundezas, os sentimentos mais profundos de Deus, e ele revela a mim e a você, a todos que estão desejosos. Nós precisamos, me incluo nisso, nos arrepender, porque muitas vezes nós corremos atrás do vento. O Senhor fala lá em Ageu: é tempo de construírem casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruína. Homens choraram, foram quebrantadas, não porque não conseguiram construir a sua casa, não porque não compraram o seu carro, porque a casa de Deus estava em ruínas. E aquilo que entristecia o coração de Deus, também entristecia o coração deles. O Senhor quer usar você poderosamente sobre essa cidade, sobre as pessoas que passam por você. Você não vai dizer bandido bom é bandido morto. Você vai olhar para aquele que é perverso. O Senhor vai colocar os sentimentos dele dentro de você. Você amar as pessoas, você amar o teu próximo, se importar um pouco menos com você. E daí, se eu estou ouvindo com a calça repetida todo culto, a presença dele estar nesse lugar, é isso que importa. Queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos encerrando. Antes de pegar essa palavra em você, ela está cortando o meu coração. Porque eu entendi que eu sou orgulhoso. Que eu me preocupo apenas com as minhas coisas. Eu não me preocupo com as coisas de Deus, com o coração de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Eu sinto de orar nos arrependendo nessa hora, sobre esse estilo de vida que
essa cultura religiosa que a gente vive, de buscar a Deus para os nossos interesses, de querer chamar Ele de sócio nos nossos negócios, de buscar Ele como se só para receber. Quem é casado vai entender isso quando vários momentos, quando minha esposa olha, eu já me conserto tudo, eu estou falando errado, alguma coisa está errada em mim. Isso se chama intimidade. E o Senhor quer que você tenha intimidade com o Espírito Santo. E isso você precisa criar. Ninguém vai poder orar e transferir isso a você. Você precisa buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Talvez choque você, mas no meu tenho WhatsApp, eu coloquei escrito Espírito Santo. E várias vezes ao dia, algumas coisas que eu não sei fazer, o que eu quero falar a Ele, eu mando mensagem para Ele, para mim entender que Ele é uma pessoa, não é algo que minha mente, um poder, algo que eu sinto. Ele é uma pessoa e habita comigo e quer ter relacionamento. Tenho feito orações e ouvido orações depois, porque eu quero ter uma intimidade com Ele. E o Espírito Santo é como uma pomba que pousa entre nós. Ele fala baixinho, para todos que estão desejosos ouvir a voz dEle, desejosos de ouvir o que o Senhor está falando à sua igreja, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor está falando à terra. Mas eu preciso estar desejoso para ouvir a voz dEle. Eu queria que nesse primeiro momento nós orássemos confessando isso. E depois eu vou orar. Mas enquanto eles vão cantando essa canção, eu queria que você, antes de orarmos junto, você pensasse no teu relacionamento com Deus. Será que eu tenho me entristecido com as coisas que Deus se entristece? Ou aquilo que eu tenho entristecido não faz diferença para Deus? Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda
Se você sente, ore assim comigo. Senhor Jesus, nós nos arrependemos por buscar apenas os nossos interesses. Me perdoa, porque eu não consigo sentir, eu não me entristeço com as coisas que entristecem o teu coração. O meu coração é duro, mas eu clamo ao Espírito de Deus que avive o meu coração, que nessa hora eu clamo para que Ele possa ser cheio da Tua presença, para que ao olhar para as pessoas eu possa sentir aquilo que você sente, para que eu possa buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim como os profetas, nós nos arrependemos dos nossos pecados, do pecado da minha família, dos meus filhos, da minha cidade, da minha nação. Nós confessamos esses pecados como nosso. Nós sabemos que isso entristece o teu coração. Nos perdoa, nos ensina a te amar de todo o coração, a buscar a tua vontade, a trazer os céus, a terra, em nome de Jesus. Quero orar por você. Estenda as suas mãos para frente. Pai, eu oro nessa hora, me unindo aos meus irmãos, clamando, Deus, para que sejamos avivados pelo Teu Espírito, avivados pelo Teu Espírito, para que o meu coração não se parta apenas com as coisas com os meus motivos, apenas com as minhas coisas, mas que o meu coração, Pai, seja partido com aquilo que parte o Teu coração nesses dias. Pai, eu oro nessa hora sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor encha-nos do Teu Espírito. Encha-nos do Teu Espírito. Nós confessamos que estávamos vazios, que andávamos vazios, mas nessa hora eu clamo: vento norte, vento sul, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar. Enche agora, enche do céu nessa hora, enche do céu, enche os pensamentos nessa hora, os pensamentos dos céus. Eu oro para que os sentimentos do Senhor invadam o coração, que possa tocar o coração dos meus irmãos nessa hora. Vem nessa hora, Espírito da verdade, Espírito de Deus, sopra sobre esse lugar. Enche com os céus, enche com os céus, enche com os céus nessa hora. Te desejamos. Deixa o céu descer nesse lugar, deixa o céu descer, deixa o céu descer,
Aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Queridos, nós estamos encerrando. Mas eu quero lembrar o que os profetas falaram: nós não fomos criados para isso, para apenas correr atrás dos nossos negócios. E usando Deus a nosso favor, nós precisamos sentir o que Ele sente, o que está no coração dEle. Se você veio pela primeira vez aqui, segunda ou terceira, à minha direita aqui tem o bem-vindos, o pessoal está lá dando um tchauzinho. Você passa lá, eles vão orar por você, vão dar um presente a você, pegar o seu nome e fazer uma oração até você. Estenda a sua mão, eu quero abençoar essa semana. Pai, eu oro para que sejamos marcados, Pai. Sejamos marcados por aqueles que se importam, aqueles que suspiram e gemem pelas coisas do Senhor. Nós não queremos ser marcados por termos casas luxuosas, carros. Não é esse o nosso interesse. Não é o ouro dessa terra. O nosso interesse é ser cheio do Teu Espírito, é derramar sobre o sedento, é curar, é libertar o oprimido, é libertar o algemado, é ver o bandido, o traficante se convertendo ao Senhor. Eu abençoo os meus irmãos nessa hora, com vida no Espírito, com vida no Espírito, fortalece as emoções, os sentimentos. Eu oro, Senhor, por testemunhos aqui, do Senhor falando durante a semana, trazendo impressões ao coração, trazendo sentimentos, os sentimentos dos céus ao coração deles. Eu os abençoo para ser agentes do Senhor sobre essa terra, promovendo o reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço em 3, 4 pessoas e fala para ela: vamos se importar com as coisas de Deus.